Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 19. Continuando com o livro de Atos, já perto do fim, no início da terceira viagem missionária, Paulo chega a Éfeso, como já preguei na última vez que eu falei em Atos. Como de costume, pregou na sinagoga dos judeus, mas não foi bem recebido dessa vez. Ele ainda insistiu por 3 meses, estou recapitulando rapidamente, desistiu, contratou lá alugou, provavelmente alugado, ou cedido uma escola de um homem chamado Tirano, onde ele pregou então diariamente por 2 anos, um tempo longo, considerando um trabalho missionário de plantar a igreja, que ele não passava geralmente mais do que alguns meses, mas dessa vez ele ficou bastante tempo. Então, lemos que muitos ouviram a palavra de Deus, Paulo realizou muitos milagres, comentamos isto, expulsou demônios, também já comentamos, e eu terminei dizendo que nós viríamos um incidente até meio grotesco, tragicômico, que resultou num progresso espetacular para o Evangelho de Cristo em Éfeso e na região de Éfeso. Então está lá em Atos 19, 13 em diante. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu, chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos alerta, nos orienta, nos adverte, nos edifica. Que esta pregação seja útil, mais um tijolo na construção das nossas vidas, do nosso crescimento em Cristo. Muito obrigado por esta âncora que é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Exorcistas eram muito comuns na época, uma mistura de ocultismo com artes mágicas, com charlatanismo, então não era algo raro não. E entre os exorcistas, os judeus eram os mais respeitados, eram os que tinham maior receptividade, porque, de acordo com eles sabiam pronunciar o nome mágico Jeová, de uma maneira lá de pronunciar Jeová, que fazia com que eles expulsassem demônios e tal. Obviamente isso aí é falso, o fato é falso, né? Mas eles não eram nada de... A existência deles era bem real, e eles, às vezes, usavam o nome de Abraão, nas fórmulas mágicas lá, diante das quais os demônios fugiam. Ou seja, eram judeus, mas não crentes em Deus, e fazendo disso uma profissão, um meio de vida, um charlatanismo tanto quanto os outros. Talvez pior do que os outros, porque era o povo de Deus que ali
que os judeus eram conhecidos e tudo, e como eu estou dizendo, até tirando vantagem do fato de ser judeu, porque conhecia Jeová, o nome de Jeová e tal. Esses aqui eram 7, e o fato de serem filhos de um sacerdote que tinha lá, obviamente dava mais prestígio a eles. Não tinham apoio nenhum de Deus, obviamente. Então, como é que eles conseguiam expulsar demônios? Porque, de alguma maneira, o diabo operava e queria iludir. Ele é o pai da mentira. Ele é o rei do engano. Podendo enganar, melhor. Então, você tinha um espírito demoníaco, maligno, possuindo alguém, sob o controle do diabo. É claro que ele tinha o poder de dizer, sai na hora tal, da maneira tal, ele comandava isso. Então, era uma ação conjunta, ou já devidamente tudo planejado. Então, ele expulsava os próprios súditos, ou mandava que eles saíssem, e tudo no mesmo diapasão diabólico. Bem diferente de uma expulsão à força, pelo poder e autoridade de Deus, como os que expulsaram demônios desta forma agiram, muito especialmente o próprio Senhor Jesus Cristo, que expulsou demônios, muitos, como a Bíblia diz, muitos, indizíveis. E eles claramente se subordinavam ao poder de Jesus, às vezes não queriam sair. Teve um grupo que pediu para irem por manada de porcos, vocês se lembram disso, uma passagem misteriosa que a gente entende pouco, mas é fato. E vejam o poder de Jesus sobre eles, e Jesus permitiu que eles saíssem do homem e fossem para uma manada de porcos, ou seja, tudo sob o poder de Jesus. Alguns deles saíam falando, reclamando e visivelmente sendo obrigados a saírem por estarem no domínio daquele homem ou mulher. Então, como já comentei um pouco na mensagem passada sobre Atos, quando falamos um pouco sobre essa questão, é algo muito misterioso para nós, não muito desenvolvido na Bíblia, e é curioso que assuntos tão importantes como esses, a Bíblia atesta, assevera de uma maneira claríssima, sem menor dúvida, muitas vezes em detalhe, o fato em si, mas não explica muitas coisas, da onde veio isso, como é que isso processa, o propósito de Deus nisso, fórmulas para se expulsar demônios. Nunca teve, nem o Velho Testamento, que tinha muitas ordenanças e tudo, e muitos rituais, mas nada sobre a questão de expulsar demônios, nada. E os apóstolos de Cristo expulsaram demônios. Teve uma vez que eles não conseguiram expulsar um certo demônio. Jesus foi chegando, estava em muita transfiguração. Quando chegou, encontrou lá uma confusão. Eram os apóstolos tentando expulsar um demônio e não estavam conseguindo. Então, a história está lá. E Jesus falou da casta. Essa casta aqui é muito, muito difícil de sair, senão através de oração. Aí algumas versões têm jejum, outras versões não têm o aspecto de jejum, mas você vê que Jesus fala um pouquinho, né, sobre oração. Oração de quem? É muita oração? Está falando em quantidade de oração? Está falando em qualidade de oração? Está falando no tipo da pessoa que faz a oração? Não diz. Essa oração não sai senão por meio de muita oração, e algumas versões têm jejum. Então, é muito interessante, mas é absolutamente real. Então, os poderes invisíveis, eles estão ao nosso redor. Nós não vemos, nós não enxergamos.
Como anjos também, a Bíblia fala muito em anjos, anjos aparecendo, anjos agindo entre nós, muitos exemplos. Não, a Bíblia não dá detalhes sobre a hierarquia dos anjos, fala em arcanjo, fala em Miguel, quem é o chefe de quem, por que um é o chefe do outro e como é isso, não sabemos. O fato é que nós devemos encarar essas coisas como naturais, no sentido de que elas existem, e ao mesmo tempo não tocar além do fato, além do ponto em que a Bíblia orienta, que é muito pouco, né? Como já falei, uma vez procedemos a uma expulsão de demônios lá na igreja Manancial, e já expliquei isso um pouco na vez passada, a única vez na minha vida, mas algo absolutamente real, claro, e fizemos como entendemos que a Bíblia diz que é para ser, ou seja, no mínimo de instrução que a gente tem, e não considerem isso falta de possibilidade de acontecer ao seu lado, ao seu redor, e alguns acham que crente não pode ser endemoniado, outros acham que pode, a Bíblia não diz que pode, nem que não pode, os que acham que pode usam passagens, os que acham que não pode usam passagens, né? Então fica aí a ser discutido. Pessoalmente eu acho que não pode, mas não dogmatismo, porque então diga aí a passagem, pastor. Não poderia, mas por algumas indicações e tal. Então são assuntos em que o crente deve ter cuidado no dia a dia, e não deve se impressionar. Às vezes está numa roda de crentes, alguns até carismáticos e tal, que falam com muita desenvoltura sobre isso, porque são coisas em que eles mexem muito, né? Essas coisas sobrenaturais. Então, um crente como nós, o batista, o que não vamos muito por essa área do sobrenatural, às vezes pode se sentir um pouquinho intimidado, ficar quieto ali e não entender quase nada do assunto, o outro dando uma aula sobre línguas, sobre visões, sobre expulsão de demônios e tudo, e a gente ali quieto, né? Não sabe muita coisa, mas não se intimide não, porque saiba o que a palavra de Deus ensina, e não precisa saber o que a palavra de Deus não ensina, é a nossa base. Se firme no que a palavra de Deus diz. Então, o que nós vemos aqui é isto. Pode acontecer, ainda hoje, caiu muita atividade demoníaca, de acordo com o que a gente vê nas Escrituras do tempo do Evangelho, do tempo que Jesus estava aqui, ou seja, narradas pelos Evangelhos, essas experiências lá de Cristo. Cristo voltou para o céu, caiu bastante, apesar de que ainda vemos muito no livro de Atos, que é um livro de transição da volta de Cristo para o céu, o início da igreja lá em Pentecostes, como já expliquei. Então é um livro de transição mesmo. Nas epístolas vemos pouquíssimo essa questão de endemoniamento, expulsão de demônios, se é que vemos. Não me lembro de ter feito algum estudo específico sobre isso, mas claramente não era mais alguma coisa muito comum. O que Paulo batia nas epístolas era contra heresias. Aí sim, heresias, o gnosticismo, que veio pesado, outra forma do diabo atacar a igreja, não mais com endemoniamentos, pelo menos naquela quantidade, naquela frequência, não que desapareceram, mas agora com falsas doutrinas. Então, são muitos inimigos que o crente tem ao redor, ou muitos perigos causados pelo grande inimigo, o diabo, e devemos saber responder à altura e nos comportar à altura. Então, o diabo iludia, o diabo enganava, como ainda faz hoje, diferente de uma expulsão feita por Jesus Cristo, ou alguém sob a autoridade dele, que faz à força, contra a vontade do próprio demônio. Por que eles querem se aproveitar, se apropriar de um corpo humano, de uma mente humana, e tudo
não sabemos, porque eles valorizam tanto isso, eles gostam, como diz, visivelmente. E se não fazem mais é porque não tem autorização do Senhor Jesus Cristo. Se apossar, não apenas de seres humanos, mas no exemplo dos porcos, né? Animais foram endemoniados. Muito curioso isto. Agora, se você vê um artigo assim, explicando como é o endemoniamento de animais, não abra não! Mas, pastor, está na internet, tem 800 mil visualizações. Pior, não abra não. É uma aula sobre como entender o endemoniamento de animais. Não abra não, porque esse camarada não entende coisa nenhuma do assunto. Mas é bíblico. É bíblico o quê? O fato ou a explicação do fato, que é completamente diferente. É bíblico, está lá. E eu sei lá se foi a única vez na vida que aconteceu isso, que Jesus permitiu. Houve 2 vezes, houve 10, ainda hoje há no nosso meio. Não sabemos. Então tem gente que parece que alimenta a sua fé desse tipo de coisa, desses restos, aí dessa mistura indigesta de doutrina com invenção e coisa assim. E é interessante. Já conheci pessoas assim que parece que se alimentam disto e digo, para de ver isso, irmão, para, isso não tem futuro nenhum. Agora, estudar a Bíblia mesmo, que é bom, né? Geralmente não é uma característica desse tipo de crente. Ele não gosta muito de estudar, ele gosta de ouvir as coisas, e coisas que excitam, coisas bem chamativas e tudo mais. Então, tentaram expulsar o tal do demônio lá, e não funcionou. Eles usaram 2 nomes, notaram? O de Jesus e o de Paulo. Quando eles disseram, aqui, o versículo 13... Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, os exorcistas lançaram mão de 2 nomes, Jesus e Paulo. Mas o Espírito maligno respondeu na mesma altura, usou os 2 nomes. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? É curioso o diálogo dos 7 homens, falsos exorcistas, com o demônio. E isso existe. O demônio é um ser, é um anjo caído, um anjo maligno, mas é um ser inteligente, que tem poder, e tem as atribuições deles lá, que a gente nem conhece bem, como eu disse, é misterioso, mas existem, estão lá. Então, ele conhece Jesus, o que é óbvio, né? Todos eles sempre, quando falavam com Jesus, diziam, eu sei quem tu és. Então, não houve um que se recusasse a reconhecer quem era Jesus Cristo, muito pelo contrário. Então ele reconhece Jesus, e Paulo estava ali, né, pregando o tempo todo, e ele conhecia Paulo também, e nós não sabemos, é outra coisa que nós não sabemos, os demônios conhecem você, o seu nome e tudo, né? Eu vou fazer um artigo, vocês leem depois. Eu vou fazer um artigo de 10 páginas explicando, né, como é que se processa aí a gente saber que os demônios conhecem. Tá? Não sabemos, mas uma coisa eu digo, são muito inteligentes e são superdotados, foram dotados por Deus com muito poder, tanto os anjos de Deus, como os anjos que foram de Deus e caíram, mas são poderosos, e não brinque com eles não, absolutamente, queira distância. E se você tiver que enfrentar um dia para expulsar, você vá com cuidado e muita seriedade e muito respeito ao demônio. Respeito nada, vou lá respeitar um demônio? Vai, porque você vai se arrepender se não for, porque não é a forma de tratar. Nós não devemos tratar diretamente com o diabo, com demônios, deixa que Jesus Cristo faça isso. Então a gente fala em nome de Jesus,
com muita seriedade, com temor e tremor, mas respeitando. O diabo é uma autoridade. Estranho dizer isso, né? Mas o diabo é uma autoridade. Jesus mandou nós respeitarmos as autoridades terrenas. Tem autoridades que são visivelmente desonestas, algumas assassinas, e desses piores tipos de tiranos que já houve nesse mundo, de ditadores horríveis, né? E manda respeitar, no sentido de elogiar, claro que não, de admirar, claro que não, mas é porque tem uma autoridade que Deus deu. Então, se o diabo tem muita autoridade, que tem, é porque Deus deu. Então, você achincalhar isso é não respeitar uma autoridade que Deus deu. Então, mas vai ser preso durante 1000 anos. Vai. Por quem? Por você? Por Jesus Cristo. Então, deixe que Jesus Cristo trate com ele, que esse entende bem do diabo, porque Jesus Cristo criou os demônios, os anjos, incluindo aqueles que se transformaram em demônios. Claro, criou tudo, é criação. Faz parte da criação. Então, aqui, eles tentaram usar o nome de Jesus, os tais exorcistas, e não conseguiram, e o demônio dialogou com eles e disse: eu conheço os 2 nomes, mas não vou fazer o que vocês estão mandando, eu fazer sair desta pessoa, porque eu não reconheço a ligação de vocês com Jesus Cristo. O diabo não pode dizer isso, ou um demônio não pode dizer isso, de um crente, porque o crente é selado pelo Espírito Santo. Então o diabo não pode dizer: eu não sei quem você é, eu não vejo nenhuma ligação entre você e Jesus Cristo, porque foi isso que o demônio quis dizer aqui. Porque eu quero te perguntar, se ele conhece Jesus Cristo, e se Jesus tem poder sobre ele, por que ele não foi embora? Porque, vou não. Ora, vou não, você vai, em nome de Jesus Cristo. Não vou. Por quê? Porque você não tem autoridade de falar em nome de Jesus Cristo. Aí está a chave de tudo isso que aconteceu aí. Falta de reconhecimento de autoridade da parte do demônio, da autoridade daqueles que estavam fazendo isso. Pastor, pode acontecer de um crente ser tão fraco na fé e ter um testemunho tão ruim, que se ele se vir um dia numa situação de ter que expulsar um demônio em nome de Jesus Cristo, que ele pode não ser ouvido da mesma forma, não ser considerado? Não sei. O que eu sei é que o crente, sim, é selado pelo Espírito Santo, unido com Jesus Cristo espiritualmente. Então, muito provavelmente não. Ele vai considerar a autoridade do crente como alguém que é conectado e que conhece, que é discípulo de Jesus Cristo. Aí que é a opinião minha. E se alguém tem opinião contrária, nem me procure depois daqui, que eu não vou discutir. Porque não adianta, ok? Agora, imagine um crente forte, que tem comunhão espiritual com Cristo, e um crente fraco, que tem pouca ou quase nenhuma comunhão espiritual com Cristo, os 2 salvos, os 2 crentes. Eu acho que não tem dúvida de qual é que vai acabar tendo maior autoridade sobre o demônio, ou dizendo de outra forma, Cristo vai permitir ter mais autoridade sobre o demônio, porque observem que Cristo concordou com o demônio. Notaram isso? Sai em nome de Jesus Cristo. Não saio. Pronto. E não saiu. Aliás, não saiu não. Foi muito pior. Eu li isso aqui, li. Não, eu não só não vou sair, como vou dar uma surra nos 7. E tome surra. Saíram correndo, sem roupa, tudo rasgado, desnudos, como a Bíblia diz, saíram correndo daquela casa para o papaizinho lá, o sacerdote, defender ele, sei lá o que foi. Eu sei que eram 7 farsantes, 7 homens, que um
deu uma surra grande. E Jesus olhando, né? Onde é que está Jesus nisso? Olhando. E concordando com tudo aquilo, vamos dizer, no mínimo permitindo, não vou dizer se agradando daquilo, se divertindo com aquilo, obviamente não, mas concordando, sim. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Por quê? Porque eles foram falar no nome de Jesus Cristo de uma maneira absolutamente indevida. Um dos mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão. Então tenha muito cuidado quando falar no nome de Deus. Até expressões que a gente nem pensa muito. Deus me acuda, Deus nos acuda, vala-me Deus, coisa desse tipo. Procure não usar. Eu adoro isso. Procure não usar verbos assim. Reserve um verbo desse só para Jesus Cristo. Tem gente que usa para sorvete. Tudo é adoro isso, adoro aquilo. Mas eu não estou dizendo isso de coração. Eu sei. Não estou idolatrando o sorvete. Eu sei que não está. Mas você acha que as palavras, perante Deus, as suas palavras não valem nada? Jesus disse que nós vamos dar conta das palavras, não só das obras. Então é importante você ter cuidado com o que você fala, com o que você diz. E quando for falar em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, tenha muito cuidado, porque pode levar uma surra do inimigo sobre a concordância de Jesus Cristo. Sei que aqui não eram pessoas crentes, como eu disse. Com o crente é diferente porque tem o Espírito Santo. Mas até que ponto Deus permite um crente sair pelo menos frustrado de querer fazer um exorcismo e não conseguir, ou alguma coisa desse tipo, e não levar uma surra, mas não fez o que queria e tal? Não sei. O que eu sei é o seguinte, que quanto maior a comunhão com Jesus Cristo, maior esse crente tem eu não quero dizer nem autoridade e nem o direito, porque o direito, qualquer crente tem o direito de falar o nome de Jesus Cristo, qualquer um. Mas eu digo o prazer em fazer com que Jesus Cristo tenha o prazer de atender aquele crente. Ou seja, quanto mais um crente chega perto de Cristo, mais ele tem condições, eu vou usar o nome autoridade mesmo, de falar de quem ele conhece muito bem. O demônio disse, eu não conheço, eu conheço Jesus, eu conheço esse Paulo aí, mas vocês, eu não conheço. Claro que ele conhecia, do jeito que conhecia Paulo, como seres humanos, mas o demônio não reconheceu a autoridade espiritual deles em termos de ligação com Jesus Cristo, como já comentei. Então, esse Paulo aí, eu sei que ele é de Jesus, que esse é o grandão mesmo. Isso aí eles param, respeito. Paulo era outra categoria, como ser humano, claro, mas era discípulo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, e tinha poder dado por Jesus Cristo. Então o demônio conhecia espécie de uma classificação espiritual de Paulo, não é só aspecto físico, porque ele estava vendo os 7 homens, ele era capaz de dizer o nome de todos os 7, o demônio, e dizer que não conhecia, mas não conhecia nesse aspecto. Então seria bom, já pensou, um demônio dizer de você, conheço fulano, isso aí não vai não vou perder tempo com ele não, eu conheço ele, é empolgante, eu conheço, isso aí que é servo de Jesus Cristo, eu não vou mexer com Jesus Cristo, porque eu não sou louco, porque eu sei quem ele é e o poder dele. Esse aqui não tem o poder dele, mas é dele, é servo dele, trabalha para ele, é protegido por ele, e eu não vou mexer com ele não. Aí o outro, esse aqui é crentezinho assim, mas vou perturbar, não sei, gente. Eu prefiro investir no aspecto, investir na opção de proximidade com Jesus Cristo. Agora, nada disso deveria ser base para nós queremos ter mais intimidade com Jesus Cristo. A base qual é? É a própria comunhão com Jesus Cristo, óbvio, o prazer, o gozo. Mas aqui eu estou falando de consequências espetaculares. Então, imagino que um crente fiel pode até ser mais tentado ou mais
perseguido pelo diabo, admito, fortemente tentado, fortemente perseguido, fortemente abordado, sim, mas o poder desse crente, debaixo do poder de Jesus Cristo, isso é o que interessa. Um obstáculo de um palmo, um morrinho de um palmo, é problema? Para uma formiga é. Um gato, um palmo assim, um gatinho já vai ser complicado. Um cachorro grande, um metro não vale nada. Então o problema, o tamanho, a questão das ameaças, dos perigos, não é bem o tamanho dos perigos. É o tamanho da sua capacidade em conseguir enfrentar esses perigos. E você predominar sobre esses perigos. Esse é o segredo, claro. Então, eu não quero chegar muito perto de Jesus Cristo, porque eu vou chamar mais a atenção do diabo, e ele mais vai lhe perturbar, e vai lhe tentar tudo. Quero não. Cuidado, é um raciocínio torto, porque você será mais protegido por Jesus Cristo. Chegue perto de Jesus Cristo, que tudo será feito de uma maneira benigna por Ele, e se Ele permitir até desastres, é porque Ele quer, Ele vai lá na frente, Ele vai lhe recompensar de alguma maneira, Ele vai lhe fazer você crescer espiritualmente, vale a pena. Muito bem. Então, veja aqui o resultado. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E veio temor sobre eles do demônio, e o nome de Jesus Cristo foi enfraquecido, que não teve poder de expulsar o demônio. O contrário. Curioso isso. Estão vendo o efeito? Veio temor sobre todos eles. Temor de quê? Dessas coisas espirituais. E o nome de Jesus Cristo era engrandecido. Ficou óbvio que o demônio não saiu porque aqueles homens não tinham relação com Jesus Cristo. E até Paulo também entrou na história como um discípulo de Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus era engrandecido. A gente poderia perguntar, engrandecido como? Se convertendo, conforme nós vamos ver no versículo 18. Quando a gente fala em engrandecer o nome de Jesus Cristo, talvez o primeiro pensamento que venha é você pregar em nome de Jesus Cristo, ou de um púlpito, ou de uma mulher. Eu sugiro que não faça isso, porque isso não é dado às mulheres, tendo homens presentes, mas falar de Jesus Cristo num grupo, numa roda, falar do nome de Jesus, até pessoalmente, vem esta ideia, engrandecer o nome de Jesus, é falar de Jesus Cristo de uma maneira altamente elogiosa a Jesus Cristo. Ótimo, e é isso mesmo, faz parte. Mas existem maneiras também muito fortes de agradecer a Jesus Cristo. Você quer ver um? Se convertendo. Alguém pode engrandecer mais o nome de Jesus Cristo do que dizendo assim, eu sou um miserável pecador, destinado ao inferno, escapei deste destino horrível e agora eu vou para o céu. Em vez de um preso do diabo, eu sou agora filho de Deus, cordeiro com Cristo. Mas rapaz, que coisa, qual é a palavra mágica? Diz aí, qual é a fórmula? Não tem fórmula, não tem palavra mágica, o que tem é sentimento mágico, que não é mágico, mas que toca o coração de Deus, extremamente poderoso, chamado arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando diz assim, eu me converti, converteu como? Mudei de religião. Não.
Eu me converti por causa da pessoa de Jesus Cristo que me salvou. Pronto. Isso aí. Eu acho que é a maneira máxima de exaltar Jesus, talvez mais do que pregar, porque mostra o poder de Jesus feito naquela alma. Um pecador inveterado se quebra diante de Jesus Cristo. Há uma maneira maior de engrandecer Jesus Cristo? Eu não conheço. Vamos ver o resultado dessas conversões? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Bonito demais isto. Muitos vieram confessar e denunciar publicamente as próprias obras. É um contraste com quem não tem Cristo e não é tocado por Deus. Geralmente não reconhecem que são pecadores. Ou se reconhecem, não reconhecem o peso, a real dimensão disto que chamam de pecados. Não, eu tenho minhas falhas. Já começa, já evita a palavra pecado. Eu tenho minhas falhas. E não é assim, eu sou cheio de falhas. Eu tenho as minhas falhas. Como diz, pecado de estimação, né? Como foi outro dia na escola dominical o currículo. Eu tenho as minhas falhas e tal. Não querem reconhecer os próprios pecados. Isso era uma característica sua, antes de se converter, e obviamente minha. Como eu disse, podemos até reconhecer, eu sou falho e tal, mas não a ponto de dizer, eu vou para o inferno por causa dos meus próprios pecados. Eu assumo. Aí não. Não, eu tenho minhas virtudes, né? Paciência. Eu tenho os meus pecados e tenho as minhas virtudes. Então, uma coisa, sabe como é. Ninguém é perfeito. E aí vai longe, sem negar que é falho, sem negar até que peca. Vamos supor que, ok, eu peco, mas o pecado é ofensivo a Deus. Não, eu reconheço, é ofensivo a Deus mesmo. Mas eu rezo para Ele, toda noite antes de dormir, e eu tenho um santinho lá perto, lá que me ajuda muito, um crucifixo. Não, eu sei, eu tenho o meu jeito de lidar com os meus pecados, e eu sei que eu ofendo a Deus. E uma série de atitudes que não levam à posição de dizer assim, eu sou um pecador, sim, e esses meus pecados vão acabar comigo, vão acabar com o meu destino eterno. Isso aí geralmente não vem. E grande parte mesmo acha que são pessoas muito boas e dignas dos maiores elogios e tudo mais. Tem um irmão em Cristo, convertido há 20 e tantos anos, e um amigo chegou para ele, digo crente, disse, você se converteu? Eu estava presente. Você se converteu? Eu converti. Meus parabéns pela sua conversão, que coisa boa, pois é. Me diga uma coisa, qual foi a maior mudança sua na sua conversão? A resposta foi muito interessante. Foi assim, uma mudança muito, não sei se foi a maior, mas uma grande mudança que me marcou muito foi, antes eu não me sentia pecador. Hoje eu só vejo pecados em mim. Muito interessante isso, muito indicativo de uma conversão genuína. Indicativo, não prova isso, não prova, mas é um indicativo muito forte e absolutamente realista do que realmente acontece com alguém que passa pela conversão. Antes eu não via pecados em mim, ou se via, não era tantos, não tão graves, e
tinha as minhas virtudes, isso eu já falei tudo. Agora não. O crente olha para si e vê pecado. Pecado e mais pecado. Pastor, não quero essa vida, não. Então eu vou me converter para ficar vendo pecado, pecado, pecado. Eu, hein? Já não sou muito dado a dormir. A minha sonha vai piorar muito. Vou ficar pensando à noite nos meus pecados e tudo. Não é assim. Paulo disse que era o maior dos pecadores. Lembra? O principal dos pecadores. E vibrava em dizer isto, porque ele emendava. Mas estou perdoado de tudo e vou para o céu. É completamente diferente. E isso, você sendo crente, irmão em Cristo meu ou irmã, você conhece muito bem de experiência própria. Você sabe que é pecador. Você sabe que é pecadora. Conhece os seus pecados. Pelo menos grande parte deles. Existem pecados mais difíceis de detectar. Mas você conhece. Então você reconhece, sabe que é, mas não se impressiona com eles, não vou dizer, não se deprime, se entristece, fica com raiva de si mesmo, isso é bom, da sua própria carne e tudo, mas você não se abate, não se arrasa, porque você sabe, esses pecados já estão perdoados. Aí diz o outro, mas assim é bom, aí vai pecar direto, né? Os pecados todos perdoados, muita gente argumenta isso. Muitos, às vezes até irmãos pentecostais ou coisa assim, que acham que o crente pode perder a salvação, argumentam assim, é absurdo dizer que o pecado já está perdoado para sempre, qualquer pecado que o crente cometa já está perdoado, não, negativo, desse jeito, qualquer crente ia viver pecando. A resposta é muito simples, qualquer pessoa que se diz crente e vai viver pecando com base na garantia que tem da vida eterna, isso não foi crente nunca, e passou longe de uma conversão, porque o crente ama a Jesus Cristo, ama ao Pai Celeste, e ninguém gosta de ofender, de magoar, de ferir a quem se ama. Então o crente não gosta de pecar, tem raiva do pecado, ok, mas não se acaba, não se deprime, não se acha completamente liquidado e arrasado. Não. Aí sim, porque os pecados que ele não quer cometer, os pecados pelos quais ele luta terrivelmente, alguns escapam e ele peca. Pois esses estão perdoados, todos. Mas quando ele peca desta forma, aí ele se arrepende, que coisa, mas confia no Senhor Jesus Cristo. Então, enxergar as próprias obras más ao ponto de confessar é algo que é uma indicação excelente de conversão. Um dos principais efeitos do trabalho do Espírito Santo naquele que não é crente para se tornar crente é convencer os homens dos seus pecados, como vocês sabem. Então, você, amigo, se não se acha um grande pecador, você nunca vai chegar ao céu desta forma. Não vai chegar ao céu. Tem que ter cuidado em dizer isso, né? Então, não vai para o céu, coisa desse tipo. Não é com esse tipo de leveza que eu estou dizendo, mas é simplesmente no fato de que o arrependimento é necessário para o perdão e a salvação. Se a pessoa não se sente um pecador, ou um grande pecador, vai se arrepender de quê? Então é uma conclusão até lógica. Peça a Deus, você que não é crente, se há algo entre nós aqui, que você passe a enxergar os seus próprios pecados. Isso faz parte do processo da salvação. Pode parecer um pedido meio estranho, mas é um pedido altamente legítimo e sábio. Me dá visão para ver a negridão dos meus pecados. Não tenha medo da luz. Jesus diz lá em João 3, eu não vou ler, já quero encerrar. Mas ele diz lá que aquele que pratica o mal, ele evita a luz, ele quer a escuridão. Claro,
O assaltante quer o beco escuro, para que ninguém o veja. Prefere assaltar uma casa à noite, pouquíssimo iluminada, para que ninguém o veja. Isso é óbvio. Então Jesus diz isso. O que pratica más obras, ele foge da luz. A luz é Ele. É o Espírito Santo que trabalha em nome dele para iluminar a pessoa olhar para si e dizer, como eu sou feio por dentro, e reconhecer. Então, eu diria, não tenha medo da luz, mas a luz vai me expor, vai expor toda a sujeira que eu tenho dentro de mim. É uma luz muito forte, essa que está querendo entrar aqui dentro. Deixa essa luz penetrar e mostrar toda a sujeira, porque Jesus Cristo limpa no momento em que você confessar os próprios pecados. E quanto ao crente, ele deve confessar os seus próprios pecados também. Quando ele ofender alguém, quando ele magoar alguém, ele deve dizer, me perdoe, me desculpe. E se foi para uma pessoa, é para aquela pessoa. Se foi para 10, é para 10. Uma vez eu levei uma lição de alguém muito mais velho do que eu, pastorzão e tal. Quando eu me converti, ele já era aí presidente de tudo que era coisa. Na Associação Nacional das Igrejas Batistas Regulares, alguém foi lá no microfone, devia ter uns 300 pastores lá, e estava havendo uma confusão grande com o pastor aqui de Fortaleza e tal, um problema muito complicado, e eu era um dos que era contra esse ensino novo desse pastor, e a maneira como ele estava pastoreando e tal, e esse irmão foi lá na frente e falou mal de mim, na frente do grupão, todinho lá, me imitou lá, e fez caricatura minha e tal, me expôs. E quando ele desceu, pouco tempo depois, ele chegou a mim e disse, me perdoe pelo que eu fiz, eu errei em ter falado do irmão assim lá em cima. Eu, mais ou menos novo na fé, não tanto, mas já, e aquela ordem pesada, né, de perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, e tem mesmo, disse, está perdoado, pronto, tudo bem. Aí, todo satisfeito, cheguei perto do pastorzão lá e disse, sabe aquele negócio, sei, que o fulano falou de mim, eu sei, chato, ele chegou para mim e pediu perdão. Disse, você perdoou? Só o rosto dele, digo, fiz alguma coisa, não foi muito bom não. Ele disse, claro, sim, mas você exigiu que ele pedisse perdão na frente de quem ele ofendeu? Não, você errou, não por ter perdoado, claro. Agora, se fosse um mês depois ele lhe telefonasse pedindo perdão, é outro assunto. Talvez até uma carta, não sei. Mas agora, no mesmo dia, 2 horas depois, as mesmas pessoas aqui, você perdeu a oportunidade de fazer um bem a ele, de dizer assim, está arrependido mesmo? De verdade? Pois chegue lá no mesmo microfone, diante da mesma assembleia e peça perdão, dizendo o seu nome, o mesmo nome que ele usou para ofender. Diga, foi mal. Fazer o quê, né? Já era tarde. Então, assim ficou, e ficou a lição. Então, faça isto. Uma vez eu ofendi um irmão, na outra igreja, diante de um grupo de pessoas, líderes da igreja e tal, eu ofendi, fui grosseiro, uma coisa assim. Aí eu pensei em chamar o irmão e pedir perdão. Me lembrei do caso. Opa, estou do outro lado. Aí tive um trabalho de reunir os mesmos irmãos que estavam na sala, quando eu o ofendi, reuni tudo de novo, de um por um, ia lá, chamava, antes que fosse embora, o culto acabou, então, reuni tudo na mesma sala. Lembro que eu fiz assim, foi ruim, foi errado, irmão, me perdoe. E eu estou pedindo perdão a vocês, porque vocês assistiram à ofensa. Então, eu apliquei a lição que eu mesmo recebi décadas antes. Então, fica aí esse princípio no seu coração. Exponha o seu pecado dentro do sentido de pedir perdão, de mostrar que está arrependido, pronto mais. E pronto. Não é chegar e ficar todo o tempo
amplificando os próprios pecados, não é o caso. Mas quando altera outros, é bom que se faça assim. Então, é curioso que não há obrigação bíblica de confessar publicamente as más obras. É curioso isto. Não há obrigação bíblica nenhuma. Mas foi o que fizeram os convertidos de Éfeso. Vocês viram aqui. Chegaram lá, falaram das próprias obras más, queimaram os livros, os que praticavam artes mágicas, ocultismos e tudo mais. E parece, um detalhe histórico aí, é que eles supunham, os mágicos da época, esses charlatães, achavam que se ele falasse de um nome secreto, o poder dele desapareceria. Então, acham aí alguns estudiosos do livro de Atos e tal, que provavelmente incluiu essa confissão de más obras da parte dos que faziam obras mágicas e tudo, incluía dizer, agora eu vou dizer o nome e vou perder o meu poder totalmente a partir de agora, na hora que eu revelar o nome. E revelava, um nome qualquer, de uma fórmula lá, inventada pelo diabo, coisa desse tipo. Mas, para eles, significava muito. Eu estou abrindo mão do meu poder. E talvez tivesse poder mesmo do diabo por trás dele. Então, encerrando, o tom de Lucas, que ele encerra essa parte aqui, antes de continuar no 21, como veremos, era de ânimo, as palavras de Lucas. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Crescia e aumentava o raio de influência e a quantidade de pessoas alcançadas. E prevalecia, eu fui no original ver o que significa essa palavra, e significa exibir poder. Bonito, né? É ser forte e uma força mostrada, uma força exibida. É o que ele quer dar aqui. A ideia é que a pregação, então, de Paulo do Evangelho alcançava almas, levava pessoas a Cristo e mostrava desta forma o poder de Jesus Cristo na vida de pessoas. Que a pregação do Evangelho nesta igreja cresça e prevaleça na sua vida, individualmente, quando você falar de Cristo, quando você testemunhar de Cristo, que Deus, que Ele se agrade de fazer com que cresça o Evangelho no mundo, através da sua pregação, e depois e de todos os crentes deste mundo, isso será sensível de alguma forma. Mas pense bem, a palavra de Deus prevalece. Ela mostra poder quando ela quer. Lembra a famosa passagem de que a palavra de Deus não volta vazia, né? Aí Deus mostra o poder dela. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue nos permitindo ter poder para falar a Tua palavra, e que essa palavra prevaleça fortemente onde quer que ela seja falada, especialmente nas nossas vidas, pessoalmente falando, e nesta igreja, falando de uma maneira coletiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.